Olá, artisteiros, tudo bem? Eu sou o Jefferson Nascimento, arte educador. Bem-vindos e bem-vindas! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a materialidade do papelão, pensada em um projeto educativo que pode render algumas proposições em espaços formais e não formais. A gente vai conversar em detalhes e eu vou fazer um pouco aqui do que você pode criar junto das suas crianças, se você for professor, ou se você for uma criança, fique à vontade para brincar e conhecer o que esses materiais aqui vão nos convidar a brincar. O Artisteiros acaba de começar! É bastante comum que na escola a gente associe o papelão como uma possibilidade para pintar, desenhar, e também alguns projetos se constroem as maquetes. Quem nunca fez uma feira de ciências, de geografia, né? Algumas possibilidades de observar as formas que esses papelões têm e tentar compor aí uma paisagem, uma cidade, né? Esse é um ponto interessante que eu vou trazer para a gente conversar aqui hoje, a partir de um trabalho de um artista que a gente vai conhecer um pouquinho mais, é o Marcelino Mello. Eu já conheci ele através das redes sociais, pelo projeto Quebradinha, porque ele, como artista, transita nas relações da imagem pelo audiovisual, como filmmaker, trabalha com drones, captando imagens aéreas da periferia, da favela. E ele também tem esse projeto que chama-se Quebradinha. Ele produz em pequena escala casas, né, comuns aí dessa paisagem da quebrada, da periferia. E é muito interessante a riqueza de detalhes e a sutileza que ele constrói em cada uma das peças. Recentemente teve uma exposição no Sesc São Paulo e eu acompanhei uma entrevista inédita dele no YouTube. Convido vocês também a conhecerem um pouquinho mais do trabalho do Marcelino Mello, que eu também conheci, né, em mais detalhes neste livro aqui, Entre a Arte e a Sua, da Diana Tubenschlag e da Renata Santana, da editora Panda, na qual as autoras brincam, né, com esse convite de que entre a casa é sua, né, sinta-se à vontade, e aqui sinta-se à vontade então porque a arte é sua. E elas vão retratando diferentes partes da casa a partir da perspectiva de alguns artistas contemporâneos. Bom, nesse gancho a gente vai então trabalhar com a materialidade aqui do papelão. Eu arrecadei algumas caixinhas aqui durante a semana, algumas coisas bem úteis que vocês vão ver aqui, como esse processador de mão, quem não tem ainda, ó, uma beleza. E essas caixinhas aqui, elas têm algumas formas específicas que a gente pode pensar na estrutura e na composição desses volumes diferentes na cidade. Em algumas localidades ou bairro onde você mora, você vai perceber que existem mais casas, mais apartamentos, prédios menores, prédios maiores. A gente vai pensar em algumas etapas para desenvolver esse projeto que tem a interface com o trabalho de Marcelino Mello e a materialidade do papelão. Essas etapas eu desenvolvi no intuito de convidar vocês a pensarem também aí junto com as suas crianças, se você for educador, ou se você for aí criança, desenvolver junto com a sua família. Acompanhe o passo a passo. Bom, uma primeira possibilidade é a gente trabalhar com as crianças o reconhecimento do território. O território como eixo educativo é muito importante de ser trabalhado com as crianças. É importante também que elas reconheçam o entorno do seu espaço educativo, as lojas, os comércios, né? As questões que estão ali inscritas no âmbito social também, né? Na possibilidade delas entenderem que tipo de pessoas que frequentam ali, são pessoas que moram nessa cidade, são pessoas que vêm de fora e passam sempre por ali. É um bairro com características de morar pessoas mais idosas, é um bairro com pessoas mais jovens, é aquela cidade dormitório, como a gente chama. De compondo essa geografia, né, não só física, mas também essa geografia social que permeia esses espaços. É importante que nessa saída de campo você desenvolva com as crianças essa confiança também, para que elas não só reconheçam esse território no qual ali a escola ou o projeto está inserido,
mas que elas também observem essa relação de cuidado com esse lugar. Muitos projetos como coleta seletiva de lixo, recuperação de espaços públicos, podem também surgir a partir de uma simples caminhada pelo entorno. Nessa caminhada, as crianças podem ter na mão um material para desenhar, riscar, escrever coisas importantes que elas vão detectando nesse percurso. Vá uma meia hora com um grupo pequeno de crianças, um outro dia com outro grupo, para também trabalhar essa diversidade de olhares. Em outro momento, senta todo mundo, conversa e coloque, né, na pauta as observações, as questões. Desenhar com as crianças um pequeno esboço do onde elas entenderam que a escola, o projeto acontece e onde e as coisas que estão ao redor da escola ou do projeto, ou também pode-se pensar o bairro em que a criança mora. Então ela vai desenhando essas formas como uma planta baixa e trabalhando um pouco da memória. Em outro momento a gente pode pensar um passeio novamente, em que ela pode ter aí nas mãos então o seu desenho, para ir comparando e corrigindo alguns pontos que ela acha interessante. Feito esse trabalho mais aí de observação, de análise, né, e coleta de dados, a gente vai pensar num trabalho mais prático então, recolhendo os materiais que a gente foi arrecadando durante a semana com as famílias e quem sabe até recolhendo alguns materiais que a gente encontrou durante a nossa caminhada, né, pela observação do bairro. Munidos desses materiais, a gente vai tentar brincar de montar composições que têm diálogo com aquilo que a gente desenhou na nossa planta baixa. Então a gente vai tentando pensar essas composições, pensando somente as formas mesmo, né, naturais dos papelões que a gente tem aqui, como que eu posso brincar com essas composições, de agregar uma coisa a outra e ver como que essa estrutura vai se alterando, os volumes. E um parêntese aqui, eu lembrei do trabalho do Rashad Alakbarov, um artista que pensa a composição das formas através das sombras de objetos convencionais. Ele pensa então a forma da cidade orquestrando esses lixos, essas coisas que ele vai arrecadando pelo meio do caminho. Fecha parênteses. Nesse próximo momento, a gente vai então mexer nessas estruturas aqui, pensando o nosso lugar a observar. Pense a estrutura da escola, do projeto, casa da criança. Pense junto com ela, fotografe, imprima as fotografias e traga para que ela tenha detalhes nessa parte importante que é a montagem. E aí, para essa etapa da montagem, a gente tem aqui alguns elementos que vão ajudar nessa composição. Aqui a gente tem elementos que podem dar a função de colar, grudar. Aqui a gente tem, né, para marcar os lápis, canetas, canetinhas, massinha de modelar, porque a gente vai compor também objetos para decorar esse espaço. Tem um vasinho de flor, tem uma cadeira. Então a gente vai tentando o que for possível modelar com papelão. E o que não for, a gente vai direto com a massinha de modelar. Lápis de cera, lápis de... A gente tem aqui outros papéis, como café, um pouco de plástico também, para pensar aí as transparências dos vidros das janelas, né? Gente, eu vou abrir um outro parênteses aqui a partir de coisas que vão surgindo. A Fay Ostrover até conversa no livro Criatividade sobre as coisas que os materiais vão nos convidando durante o percurso, as ações que os materiais vão nos convidando intuitivamente para brincar. E ultimamente eu estou pesquisando um pouco sobre as impressoras 3D. A gente vai projetar, né, uma forma lá para imprimir depois. Ela é feita também por peças de encaixe. E aí, por que não a gente pensar pequenos encaixes para entender como que isso vai acontecendo? A gente pensar aí uma escultura aí, pode pegar esculturas de alguns artistas, como Tomi Otaki, né, para pensar junto com as crianças e compor uma escultura nossa, para ser homenagem à cidade, por exemplo. Então a gente vai brincar um pouquinho aqui. Eu vou acelerar o vídeo depois para que você possa ver o resultado final. Vem comigo!
Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha conseguido ver outras possibilidades de manuseio e criação com o papelão. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau, tchau!